Olá, seguidores. Esse daqui vai ser o meu primeiro vídeo sobre trades com fundos imobiliários aqui no canal. Algo que antigamente fazia várias postagens lá no Clube FI, mas que estava devendo aqui no canal Fique Esperto, né? Então, nesse vídeo aqui vou mostrar alguns trades reais que fiz alguns dias atrás, mas que só agora consegui montar o vídeo para gravar aqui, e o racional também por trás dessas operações. A operação que foi no dia 15, mas acho que a data não importa tanto assim. Acho que o mais importante é entender o racional para que vocês, quem tiver interesse, busque fazer aqui alguns ganhos extras com o mercado também. E um ponto aqui, antes digam que é muito esforço para pouco lucro. Olha, no começo vai parecer difícil mesmo, tá? Quem estiver tentando aqui, mas com a prática e utilizando algumas funções aqui da minha planilha, fica fácil aqui de ser alertado quem que está dando aqui, dando ponto de compra e de venda, você fazendo aqui alguns alertas de cotação. Então facilita bastante isso daqui. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto, e vamos lá. Pois bem, o primeiro trade que eu fiz aqui no dia 15 foi com o FINFA da BTG, o BDIF11, BDIF11. E aqui eu estava fazendo um vídeo sobre o fundo que vou lançar em breve, e daí me deparei aqui com um comunicado a mercado do dia 10 de janeiro, informando que no dia 15, ou seja, o 10º dia útil, esse fundo da BTG iria pagar 1,08 por cota, ou seja, seria a data com desse rendimento aqui, que é bem elevado, bem acima do que o fundo vinha distribuindo até então. E aqui no caso, isso aqui, eu verifiquei isso aqui foi no dia 14 de janeiro. Daí no caso, eu fui e olhei para o gráfico e notei que BDIF11 não reagiu mesmo após esse comunicado. Vou até mostrar aqui para vocês como é que estava aqui. Não sei se vou conseguir mostrar aqui agora, tá? Mas note que aquele rendimento de 1,08 foi anunciado aqui no dia 10 de janeiro, um belo rendimento, né? Deixa eu ver aqui quanto estava pagando, quase 1,44% ao mês em um FIINFO, então muita coisa. E aí no caso, aqui no dia 10 de janeiro, estava sendo cotado aqui a R$ 75. Aí depois, desde então, ficou aqui a cotação caiu, em vez de estar subindo. Aí o que foi que eu notei? Eu percebi que poderia até não ter reagido ainda, mas quando tivesse chegando a data com, o cotação reagiria. Daí o que eu fiz? No dia seguinte, na data com, logo no início do pregão, ainda consegui comprar o fundo a R$ 74. E aqui no caso, comprei utilizando o cheque especial da XP. E no caso, ele permite comprar, mesmo não tendo caixa na conta, no entanto, ele tem que, no caso, eu tenho que quitar até o final do pregão para não ter que é uma cobrança de juros ou alguma coisa do tipo. Na verdade, acho que até se eu colocar mais dinheiro aqui nos 2 dias úteis depois, eu conseguiria aqui me livrar de alguma pendência com a XP, né? Mas aqui no caso, caso você não tenha alguma renda fixa para vender, você pode vender algum outro fundo para cobrir, né? Que no caso, fiz essa compra sem ter dinheiro na conta, já na expectativa de que ao longo do pregão a cotação reagisse e conseguiria vender com lucro. Então, como eu estava aqui usando o dia da corretora, e meio que peguei um lote baixo. Daí no final do dia, a cotação ela chegou a bater aqui 75,38 nesse final do dia aqui. Então, se eu tivesse feito aqui a venda, teria um lucro de 1,38 por cota, caso eu tivesse vendido. Mas que no caso eu acabei vendendo alguns outros fundos Datacom mais longe e dormi com o ativo aqui na minha carteira por medo de pagar IOF. Daí acabou que eu acabei fazendo aqui a recompra, fazendo a venda aqui do ativo no dia seguinte a 74,04, e no caso não vou pagar imposto nenhum. Aqui no caso embolsei um rendimento extra aqui. E o racional do trade
foi o seguinte: fundos imobiliários no dia a dia reage apenas a duas coisas. Basicamente, a flutuação da NTN-B e o quão próximo a gente está da Datacom. Então, é muito fácil saber quando que a força compradora ela vai estar dominante e a força vendedora também. Então, aqui no caso, foi super previsível para mim que o ativo iria reagir a esse rendimento alto. Então, aqui demonstra muito uma ineficiência do mercado de FIIs. Se fosse com ações, eu tenho certeza que um comunicado como esse aqui teria feito uma reação quase que imediata no mercado. Então, acredito que essa ineficiência do nosso mercado que dê essa oportunidade para a gente fazer alguns trades aqui com sucesso. É, já aqui, o segundo trade do dia foi com o fundo REC R11. E aqui aconteceu o seguinte: por volta das 10h30 da manhã, o ativo deu um pico de alta aqui de quase 3%, assim do nada, sabe? Sendo que era um dia bem normal aqui para o IFIX, sendo que a data quando o ativo estava bem longe, que estava no dia 15, a próxima data seria apenas lá o 7, sei lá, 5, 7 de fevereiro, então tinha uns 20 dias ainda para a data com, então não fazia sentido ter aquela alta toda. Então aqui eu vendi cotas que estavam na minha carteira, acreditando que conseguiria comprar mais barato pouco tempo depois. E quando a cotação voltasse aqui mais ao normal, né? E foi isso aqui que aconteceu logo no comecinho da tarde. Aqui nesse trade eu lembro que eu vendia 74,54 e recomprei 73,54. Aqui no caso embolsei mais R$ 1 por cota nessa operação. Se tivesse esperado mais um pouco, poderia ter lucrado ainda mais, caso não tivesse sido um pouco afobado demais, né? E o racional aqui foi o seguinte: a alta do ativo ela não é justificável, esse 3% de alta que vocês estão vendo aqui. Então, é que meio que as chances de seguir subindo eram menores do que da queda. Por isso eu fiz aqui a venda, acreditando numa volta à normalidade. E o bom aqui é que se minha aposta ela tivesse dado errado, bastava eu comprar com o dinheiro da venda um fundo com data com do último dia útil, aqui no caso para o final de janeiro, que teria que a força compradora da proximidade da data com antes de REC R11. Então, no caso, essa questão da proximidade da Datacom é um ponto fundamental que vocês têm que analisar aqui quando você quer fazer trade com fundos imobiliários. Aqui no caso, eu fiz a recompra em algum ponto aqui, daqui no próprio dia 15 a 73,54. Embolsei R$ 1 de lucro por cota. Aqui no caso, o terceiro trade do dia foi com RZAK11, que também tinha data com no dia 15 de janeiro, 10º dia útil, né? E aqui nesse fundo, me recordo de ter comprado as cotas com dinheiro da venda de REC R11. Ou seja, eu vendi aqui um fundo de Datacom no quinto dia útil, ia ter pagar de venda somente daqui uns dias, daqui 20 dias, e fiz aqui a compra de um fundo que era Datacom no próprio dia e que estava até então com a cotação meio estacionada. Estava aqui paradão aqui no 78, 77, R$ 78. Aí eu fiz o seguinte, eu fui com as cotas, eu fiz aqui nesse posicionamento, esperando que em algum momento durante o pregão a cotação ela iria subir. E aqui nesse caso, aqui nesse trade, eu me recordo que durante o pregão eu cheguei a faturar quase R$ 1 por cota de lucro, mas acabou que por algum motivo a cotação voltou aqui para R$ 78, passou boa parte do pregão 78, mas no final do pregão no leilão chegou aqui a bater R$ 80, quando o mercado viu o rendimento de 1,77 aqui de RZAK11. Então aqui no caso, até que tive um pouco de sorte aqui nesse trade, consegui ganhar R$ 2 por cota aqui nesse trade. No entanto, boa parte do pregão eu estava aqui com lucro nessa operação, tá? No entanto, eu estava esperando mais perto do final do pregão, quando poderia sair o rendimento e com isso
cotação dessa uma animada, eu poderia fazer essa venda com lucro. E o quarto trade do dia envolveu aqui KNHF11, o hedge fund da Kinea. E aqui foi o mesmo racional de REC-R11. O fundo ele estava subindo aqui mais de 3% aqui no único dia, sendo que o IFIX nem estava assim tão animado. Daqui eu fiz uma operação vendida acreditando na queda. Mas aqui, diferente de REC-R11, eu fiz a venda a descoberto em day trade, ou seja, eu vendi algo que eu não tinha em carteira. Por isso, aqui no caso, tinha que adotar um lote bem mais reduzido, já que eu tinha que encerrar a operação dentro do mesmo dia, né? Isso aqui acaba aumentando bastante o estresse aqui, acaba que se você colocar um lote muito grande, já pode você acabar se dando mal. Por isso, nesses casos aqui em que eu sou obrigado a fazer a recompra dentro do mesmo dia, eu já pego um lote mais baixo para não ter que me enrolar depois. Aí, cerca de uma hora depois, meu racional se confirmou e KNHF11 deu uma decidida e eu embolsei aqui no caso R$ 1 por cota, apesar do lucro não ter sido tão alto devido ao lote ter sido reduzido, né? E aqui está meu histórico aqui do dia 15 de janeiro. Em cores diferentes aqui tá cada um dos trades que eu relatei aqui nesse vídeo. E aqui no caso, aqui azul marinho aqui, a Caneg F11, aqui em ZK11, aqui tá os pares, aqui BDF11, a compra 74, a venda aqui depois 75 e 38, que eu embolsei aqui no dia seguinte. Aqui vocês vão ver outros fundos aqui, mas aqui foram operações em que eu fiz a venda para cobrir aqui o que eu deveria manter para estar posicionado aqui nos ativos, né? Mas se a gente for somar aqui todos esses 4 trades, eu lucrei aqui no caso R$ 430 nesse dia. E aqui pode não parecer grandes coisas aqui para quem provavelmente está me vendo de uma capital, mas para um jovem solteiro do interior não é pouca coisa não, viu? Isso aqui paga mais da metade do meu aluguel. Então, me recordo aqui que bem no comecinho eu operava aqui com apenas um lote de 100 cotas de um fundo. Aí depois comecei a ir aqui com dois lotes no caso aqui, depois com 3 fundos, agora operando com 4 fundos ao mesmo tempo. Então isso aqui é muito uma questão de lote. Vocês falou que parece pequeno para você, no caso só você ajustar esse seu lote. No entanto, como o fundo imobiliário não tem muita liquidez, ainda mais aqui em janeiro, acaba que eu tenho que dividir em vários fundos, né? Principalmente agora que o mercado está com baixa liquidez. Então, acho que foi isso aqui. Espero ter contribuído aqui com vocês, com esse exemplo prático aqui. Presta atenção no racional e é bem fácil de se colocar isso aqui em prática. Inclusive, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, estou botando aqui em prática o seguinte trade. KNHF11 está aqui subindo em um dia bem negativo aqui para o IFIX, está aqui caindo quase 0,44. Aí no caso fiz uma venda aqui de KNHF11, que estava aqui subindo, e comprei cotas de CRI11, um fundo Itaú, que aqui deu uma bela derretida 2%. Então, fiz a venda de um fundo que estava subindo em um dia negativo e fiz a compra de um ativo que estava aqui caindo forte aqui. Então, aqui no caso, acredito que a KNHF11 vai dar uma cedida aqui ao longo do pregão, até o final do pregão, e CRI11 dê alguma recuperação. Então, tem oportunidade todos os dias no mercado, tá? Agora que eu estou aqui em dedicação exclusiva, aqui posso ver o home broker com mais facilidade. Praticamente todo dia eu tenho feito trades aqui com lucro. Não é grandes lucros assim, não. Vou um trade ali com lucro, outro trade aqui. Mas isso é importante, que eu consiga acertar bem mais do que com ações. Lá eu lembro que com ações eu tinha uma margem de erro muito superior, tá? Aqui com o imobiliário, acho que supera os 90% aqui minha margem de acerto aqui nos trades. Então foi isso, galera. Espero que tenham curtido. Além de se inscrever aqui no canal, vou ter mais vídeos como esse aqui no futuro.
Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda e até a próxima.